Mais um ano iniciando e estamos nós aqui novamente para falar sobre as metas para o ano. Antes da gente começar a falar das nossas metas, eu quero saber de vocês. Vocês já fizeram uma análise, uma retrospectiva como foi o 2024 para você? Eu analisei o meu ano enquanto a gente ainda estava em 2024 e eu pensava, caramba, que ano, quantas coisas que eu passei. Quantos aprendizados, foi um ano de muito aprendizado, de muita resiliência. Às vezes a gente passa por momentos, situações que a gente não imagina que a gente está passando, a gente fica buscando respostas. Muitas vezes a gente nem compreende o porquê, né? A gente sabe que tudo tem um propósito, mas quando a gente está passando um momento ruim, a gente fala, caramba, eu só quero que termine, porque eu tô passando por isso. Então, 2024 foi um ano de muita transformação, principalmente interna. Como eu falei, foram muitos aprendizados e eu espero não cometer os mesmos erros do ano passado nesse novo ano. E eu acabei aqui de fazer a minha listinha das minhas metas. Eu sempre gosto de fazer, muitos anos já que eu faço as metas todo ano, tá? Não sei. Eu acho que a gente precisa projetar o que a gente espera para o ano, sabe? A gente precisa ter em mente tudo que a gente deseja construir durante aquele ano. Não só deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente precisa ter um norte. Não quer dizer que a gente vai cumprir só o que tá aqui. Muitas outras coisas podem acontecer no decorrer do ano. Algumas coisas você pode não cumprir do que tá aqui, mas é mais pra gente ter um norte mesmo. É aí que eu fui procurar as minhas metas do ano passado e eu simplesmente não sei aonde estão as minhas metas. Eu sempre anoto num caderninho, mas o meu caderninho do ano passado, não sei se eu arranquei a folha, porque o caderno ele está ali. Mas ele tá com outras anotações. Depois eu comecei a colocar as anotações bíblicas. Não sei se eu arranquei as folhas pra anotar em algum outro lugar. Não lembro, gente. Só sei que eu não achei o meu caderninho das metas passadas pra eu comparar. Eu gosto também de fazer isso, de comparar pra ver o que eu consegui realizar, o que eu não fiz e etc. Mas algumas coisas eu lembro em mente, então eu vou compartilhar com vocês. Como que eu gosto de fazer? O ano passado eu fiz esse vídeo também, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre metas. Eu fiz no início do ano passado. E eu gosto de dividir por áreas, né? Então eu coloquei espiritual, familiar, pessoal, financeira e profissional. E metas em cima de cada área. Eu sempre coloco espiritual primeiro, porque o que eu mais desejo desde quando eu comecei desde que eu me lembre, né, que eu comecei a projetar as minhas metas por ano, é sempre me aproximar mais de Deus, ser mais espiritual. Nem todos os anos eu consegui cumprir. Esse último ano, que foi o ano que eu mais fui espiritual, mas eu ainda tenho muito para melhorar. Então a minha primeira meta sempre é no sentido espiritual. Então eu coloco basicamente, eu não vou falar pra vocês tudo que eu escrevi, mas só pra vocês terem uma base, tá? Pra quem quiser ter uma ideia, não sabe como que faz, que começa a escrever as suas metas. Então coloquei espiritual, e aí orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, ficar mais próxima de Deus. E eu sempre gosto de colocar, como que eu posso dizer? Eu acho que eu até falei isso no outro vídeo, como se fosse uma submeta. A meta é orar mais, então o que eu tenho que fazer? É uma submeta. Eu tenho que, assim que eu acordar, orar todos os dias. Acordei e já vou orar, já leio a Bíblia. Então são submetas em cima daquela meta principal. Então o espiritual é basicamente isso. Familiar é ter mais tempo de qualidade com o meu filho, principalmente. Esse ano, o ano passado, eu sinto que eu deixei muito a desejar. É muita coisa, é muita correria. Como eu disse, foi um ano muito difícil. Eu me sentia muito sobrecarregada diante de algumas situações. Então eu tava mais estressada, mais nervosa, sem paciência pra sentar e falar: e aí, meu filho, como que foi seu dia? E aí, você tá com algum problema? O que você pensa? Então eu tenho essa consciência de que eu deixei a desejar o ano de 2024. Então eu preciso urgente melhorar isso nesse ano de 2025, até porque o tempo passa. Meu filho já vai fazer 15 anos. Daqui a pouco, se eu não procurar ter uma intimidade, uma profundidade com ele, ele não vai ter essa liberdade, ele não vai me ver como amiga dele também, porque eu sempre falo pra ele assim, ó, eu sou sua mãe, eu não sou sua amiga, porque ele tem que entender que
Eu não sou igual às amigas que ele tem na escola, na rua e etc. Eu sou a mãe dele, eu sou uma autoridade pra ele. Porém, eu também sou amiga dele, inclusive eu sou a melhor amiga dele. Então, você só é amigo, você só constrói uma relação conversando, né? Conhecendo. Então, eu preciso muito melhorar isso esse ano. Ele já vai fazer 15 anos e eu quero que ele tenha essa intimidade, que ele sinta essa amizade de mim. Não apenas só, é minha mãe, não, mas ela é minha amiga também. Aí eu coloquei mais algumas coisas aqui familiar, mas pra vocês entenderem é basicamente isso, tá? Coloquei pessoal. Pessoal é tudo que envolve a mim, né? Corpo, alma e espírito. Então, basicamente treinar todos os dias, cuidar do meu corpo, cuidar da alimentação, ser mais inteligente, ler mais. Uma coisa que eu lembro nitidamente do outro, eu coloquei ler pelo menos 5 livros no ano e eu li 2 apenas. Eu não li os 5. Então, assim, tem coisas que a gente vai conseguir cumprir, tem coisas que não. E eu reconheço também que eu só não consegui ler os 5 livros que eu tinha determinado o ano passado, porque eu não quis mesmo. Porque, por mais que é muita coisa, como eu já disse, sozinha, etc e tal, se eu me esforçasse, eu teria conseguido. A verdade seja dita, e eu não me esforcei o suficiente, e eu li 2 livros apenas. Esse ano eu quero ler mais, tá? Eu quero ler pelo menos os 5 livros que eu determinei. Porque eu quero ser mais inteligente. E a gente fica mais inteligente quando a gente lê, até pra gente melhorar o nosso vocabulário. Enfim, então eu quero ler mais, tá? Pessoal, então foi basicamente isso. Coloquei financeiro também. Eu preciso resolver algumas questões financeiras, então eu escrevi aqui o que eu precisava. E profissional também, eu quero muito melhorar como profissional, quero entregar um bom trabalho para minhas clientes, enfim. Então coloquei todas essas questões que eu preciso estudar bastante também sobre marketing, sobre gestão de pessoas e etc e tal. E aí esse ano na hora de escrever eu fiz diferente, porque eu sempre coloco, como eu falei pra vocês, as metas e as submetas. E logo embaixo, né? Esse ano não, eu escrevi primeiro todas as metas, o que eu, preciso, e depois eu coloquei aqui o que eu não posso, que é um erro que eu percebo que eu tive muito, que eu percebi que eu tive muito no ano passado e eu não quero para esse ano, porque senão eu não consigo realizar essas metas que eu estipulei, que é procrastinar, ficar com preguiça, me deixar ser paralisada pelo medo, me desesperar diante das situações, e algumas outras coisas. Então esse tipo de coisa que foi o que me parou o ano passado, eu não posso deixar que aconteça esse ano, senão também eu não vou conseguir cumprir. Por exemplo, ficar com preguiça. O livro lá que eu tinha colocado que eu queria ler 5 livros do ano passado, tinha até um final de semana que eu tava de boa, tranquila, eu queria ler? Não, por preguiça. Então esse ano eu não posso ter preguiça. É claro que vai ter um dia que eu não vou querer fazer nada? Vou, mas eu não posso me deixar ser dominada por esse dia que eu não quero fazer nada, porque aí eu não vou fazer nada num dia, aí no outro dia eu também não vou querer fazer, e assim vai passando, quando vai ver, acabou o ano, e aí eu vou estar aqui de novo, gente, eu não li os 5 livros que eu queria ter lido. Então eu não posso me deixar ser paralisada por essas coisas. Então é muito importante também você analisar o que deu de errado, o que você fez de errado, os seus pontos negativos do ano anterior para você não cometer nesse novo ano. E eu coloquei também o que eu preciso fazer, que seriam as submetas para as metas que eu estipulei. Por exemplo, lá do espiritual, que eu disse que eu quero orar mais, ler mais a Bíblia. Então o que eu preciso fazer? Orar todos os dias assim que eu acordo, ler a Bíblia, jejuar uma vez por semana. Então isso vai tudo de acordo com aquilo que você já estipulou pra você. Tudo que você colocar, eu quero ler 5 livros. Quanto tempo eu consigo ler um livro? É claro que depende, né? Não tô sem nenhum livro aqui agora. Depende do livro, depende da grossura do livro, sei lá. Vou chutar aqui, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que leio muito, eu preciso muito melhorar isso, eu quero muito. Digamos que você leve 2 meses, eu tô colocando muito prazo, 2 meses pra ler um livro. Então, 2 ou 3 vezes na semana você vai separar pra você ler ali 2, 3 páginas, às vezes um capítulo por dia. Então, você vai estipular de acordo com aquilo que você
deseja. Vocês entenderam o jeito que eu planejo as minhas metas, o jeito que eu anoto? Pra ficar de uma forma que eu consiga olhar e entender. Não adianta eu falar assim também, esse ano eu quero fazer R$1 milhão. É uma coisa que eu vou... Não vou dizer, eu não vou conseguir, porque a gente nunca sabe, né? Mas eu preciso ter os pés no chão. Como é que eu vou fazer R$1 milhão? Eu não cheguei nem a 200 mil, 100 mil. Não tem como. Você tem que colocar metas que você consiga alcançar durante aquele ano. Se desafie, lógico, pra você sair da sua zona de conforto, mas sempre com o pé no chão. Tá bom? É isso, queria compartilhar com vocês um pouquinho das minhas metas desse ano. Eu não vou arrancar isso daqui, gente, vou até deixar registrado que tá nesse caderno aqui, pra chegar no próximo ano e a hora que eu for fazer, eu poder voltar aqui pra lembrar das minhas metas pra esse ano de 2025. Eu espero muito ter ajudado vocês. Separa um tempinho aí pra você escrever suas metas também, pra você ter um direcionamento pro seu ano. E é isso, desejo que esse ano seja um ano muito abençoado pra gente, de muita saúde, muita paz e sabedoria, que é o que a gente precisa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o canal e o vídeo com as suas amigas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!